No vídeo de hoje vou te ensinar a desenhar o personagem Hércules de Record of Ragnarok. Seja bem-vindo ao Desenhista Geek. Se você gosta de desenhos e animes no geral, me empreste um pouco da sua força para fortalecer, com aquele like poderoso, e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. A lista com os materiais que vou usar estará na descrição, assim como a imagem de referência do anime. Vamos começar! Eu vou começar fazendo o esboço. Primeiro vou desenhar um círculo. Não precisa ser um círculo perfeito, é só para dar uma base para o desenho. Dentro do círculo eu vou traçar uma linha na vertical, dividindo o círculo no meio. E duas linhas na horizontal, a primeira mais ou menos no meio do círculo e a outra um pouco abaixo. Aqui eu vou traçar essa linha para baixo paralela ao círculo, para começar a desenhar a lateral do rosto, assim como eu vou fazer do outro lado. A partir daqui eu vou fazendo o formato que servirá como base para desenhar o rosto. Terminando aqui embaixo desenhando o formato do queixo. Essa primeira parte, como falei anteriormente, é só o esboço. Foque em construir o desenho inicial utilizando formas geométricas. Utilizando essas linhas horizontais eu vou fazer o esboço das orelhas nas laterais. Veja que o formato que estou desenhando quase parecido com um triângulo, maior na parte de cima e pequeno na parte de baixo, ligando as extremidades laterais até a base do círculo aqui embaixo. Abaixo das orelhas vou traçar uma linha na vertical de ambos os lados para desenhar o pescoço, e ao lado na altura do queixo vou desenhar o trapézio. Aqui eu finalizo a primeira parte, uma das mais importantes do desenho, que é a construção do esboço. Agora vou começar a desenhar os traços do personagem. Bem aqui no meio, eu vou desenhar um círculo dentro deste espaço, e mais dois de cada lado, todos do mesmo tamanho. Os círculos das laterais serão usados para fazer os olhos. Como a distância entre os olhos é o tamanho de um olho, eu fiz esse círculo do meio para dimensionar corretamente os olhos. Aqui nesse ponto eu vou fazer esse risco inicial da sobrancelha, descendo essa linha na vertical ligando ao nariz, que vai desse ponto até aqui embaixo com esses dois traços do nariz, aqui na parte de baixo do círculo. Aqui vou desenhar a sobrancelha usando o traço que fiz anteriormente do nariz, começando no espaço dentro do círculo. Fazendo essas duas linhas paralelas e terminando aqui em cima no final da sobrancelha com um formato como se fosse um V de ponta cabeça. Desse lado eu irei fazer o mesmo processo. Nesse mesmo espaço do círculo vou desenhar os olhos, fazendo esses traços abaixo da sobrancelha e aqui abaixo, que são as marcas de expressão. Desenhando o formato dos olhos, como falei anteriormente, dentro dos círculos, respeitando as limitações do esboço para que os olhos tenham as mesmas proporções. Este olho do lado esquerdo vai ter alguns pontos diferentes do outro, pois desse lado a franja cobrirá parte do olho, sobrancelha e orelha. Conforme eu for desenhando, esses pontos vão ficar perceptíveis.
Aqui abaixo do nariz vou fazer essa linha na horizontal, que será a boca dele. Nas laterais da boca tem essas curvinhas. Repare que tanto o nariz quanto a boca e o queixo estão centralizadas na reta entre os olhos. Falando nisso, aqui vou desenhar um círculo, do olho, bem centralizado dentro deste espaço. Em ambos os olhos vou desenhar esse círculo. Os detalhes dentro do círculo eu vou fazer na hora de finalizar o desenho. Aqui embaixo no pescoço eu vou desenhar essas linhas na vertical. Essas linhas representam detalhes do pescoço e músculo do personagem. Assim como em ambas laterais para completar a folha, vou fazer deste lado detalhes da armadura dele, e do outro lado uma parte do ombro. Lembrando que se necessário você pode pausar ou voltar o vídeo quantas vezes for necessário, para não perder nenhum detalhe. Aqui na orelha dele eu irei fazer esses traços, sendo o formato interno da orelha. Neste lado, assim como o olho esquerdo, parte da franja irá cobri-lo, então este ainda não é o traço final. Agora eu vou desenhar o cabelo dele, e esse processo será dividido em 3 partes. Primeiro vou desenhar a base do cabelo, começando desse ponto, passando por toda a parte de cima do círculo que fiz no início do desenho, até o outro lado, fazendo essas linhas, deixando um formato meio quadrado. Neste lado vou começar a desenhar os detalhes da base do cabelo, fazendo esses gomos pontudos de forma que pareçam que eles estão subindo de baixo para cima. Repetindo o processo algumas vezes. O tamanho deles vai variar bem pouco. Chegando até parte do topo da cabeça. Entre o cabelo e o rosto, faço esses contornos aqui para realçar o formato do cabelo. Deste lado a base é igual só que menor. Como falei anteriormente, algumas partes desse lado serão cobertas pela franja dele. Agora eu vou desenhar a segunda parte do cabelo que é a franja, começando desse ponto, puxando essa linha para cima e descendo para baixo na altura dos olhos. A linha não é reta, ela faz esse zigue-zague, como se estivesse desenhando raios. Chegando aqui abaixo dos olhos, eu faço uma linha paralela de baixo para cima. Repetindo o processo algumas vezes. Conforme vou fazendo os outros, eu vou jogando para a esquerda, passando parte por cima dos olhos e orelhas, como eu falei anteriormente. E por último a terceira parte do cabelo. Começando aqui embaixo entre a orelha e o pescoço, vou fazer o mesmo desenho que fiz na base do cabelo, esses gomos pontudos, de forma ascendente ou seja de baixo para cima. O tamanho dos gomos vai variando conforme vou aumentando o volume do cabelo. Deste lado basicamente eu vou fazer o mesmo processo que fiz com o cabelo do outro lado.
Neste ponto eu basicamente já terminei o desenho, faltando apenas alguns pequenos detalhes. Porém, para finalizar e acrescentar esses detalhes finais, eu irei contornar ele com um lápis com grafite mais grosso. Vou usar o lápis 6B. Esse passo é importante para revisar cada detalhe do desenho. O contorno também vai dar um tom mais bonito para ele. No caso eu escolhi contornar com um lápis, mas você pode usar uma caneta também, principalmente se você quiser pintar ele. Pois se você pintar um desenho contornado a lápis, ele provavelmente ficará manchado. Aqui eu vou dar um destaque maior aos olhos, desenhando alguns detalhes que estavam faltando, como esse pequeno círculo preto no meio e essas duas bolinhas brancas, assim como farei no outro olho também. Para o vídeo não ficar muito longo eu vou acelerar algumas partes, até porque, aqui eu vou só contornar os traços principais que já desenhei, mas lembrando que você pode pausar e revisar o vídeo quantas vezes quiser. Finalizando o desenho, repare que algumas linhas do contorno eu deixei mais grossas que outras, para exatamente dar um tom mais forte em alguns pontos. Com o desenho já contornado eu vou apagar o esboço inicial e deixar só os traços finais.
Aqui eu vou corrigir o tamanho da orelha, acho que ficou um pouco desproporcional. Esse lado aqui também, para elas ficarem na mesma altura e no mesmo tamanho. E assim eu finalizo essa aula. Espero que tenha te ajudado na sua jornada. Vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Muito obrigado pela sua audiência e logo mais vou postar mais aulas como essa. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal acionando o sininho, para não perder os próximos vídeos. Veja também os outros vídeos do canal. Até a próxima!